Olha o tamanho da tragédia que a gente vai passar em 2026 e 2027, tá? Isso já era uma tragédia anunciada, eu já tinha falado para vocês que isso iria acontecer. O orçamento de 2026 sela o retrocesso fiscal sobre Lula. Quem imaginaria que isso poderia acontecer, né? Um governo que começou aprovando uma PEC das bonanças, quebrando o teto de gastos absurdamente em 2023, um governo que começou desse jeito. E tinha gente que dizia que não, mas o Lula vai respeitar o fiscal, né? Eu falei, olha só, eu corto o meu pinto se o Lula conseguir atingir as metas de déficit. Não conseguiu atingir uma. Ele fala que atingiu, mas cheio de despesa por fora, de margem de erro, não sei o que lá. Atingiu nenhuma meta fiscal do programa dele. Em 2026 era para ter superávit fiscal, meu amigo. Você acreditou nisso? Você foi das pessoas que acreditou que ia ter superávit fiscal em 2026? Então eu vou te falar um negócio, eu tenho um coelhinho da Páscoa aqui para te vender, meu amigo. Quer comprar um coelhinho da Páscoa? Você acreditou em superávit fiscal do Lula em 2026? Vamos entender essa lambança aqui, porque o pior não vai ser 2026, não, vai ser 2027. E obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal. O orçamento de 2026 selou o retrocesso fiscal sobre o Lula. O que estão chamando de retrocesso fiscal do Lula, né? Equilíbrio fiscal é a ideia de que o governo deve gastar menos do que arrecada. O governo Lula aumentou imposto de tudo, aumentaram absurdamente. Mas mesmo com a arrecadação recorde, o governo Lula continuou gastando mais do que arrecada. Porque o problema nessa história aqui é um problema de convicção. O Lula não acredita nessa história de que o governo tem que ser responsável. Ele está imbuído na ideia, que era a mesma ideia dos milicos lá da época da ditadura militar brasileira, tá? Que é o governo que faz o país crescer, que é o governo que monta a sociedade, quando ele está absurdamente errado. O governo tem que ser uma consequência da sociedade. A sociedade é que é importante. Quando você coloca o governo adiante da sociedade, você acaba com corrupção, desperdício e ineficiência econômica. Isso é o pior, né? A corrupção, o dinheiro em si perdido em corrupção é o de menos. O custo maior da corrupção é a ineficiência econômica. O governo acaba comprando coisas que ele não precisava comprar, acaba gastando dinheiro com shows que não precisava gastar. Por quê? Porque quer pagar corrupção, ou quer ganhar a corrupção da pessoa que vai contratar, né? Abandona-se o esforço para conter a dívida pública, que deve subir de 71,7% para mais de 80% do PIB. Todo mundo falou isso lá no início do governo Lula, todo mundo sabia disso. Mas a Folha de São Paulo, o Henrique Meirelles, o Armínio Fraga e aquela galera do PSDB, todo mundo fez de conta que não, ele vai conseguir manter a dívida pública, ele vai ser responsável sim, o Haddad é uma pessoa muito responsável, e todo mundo falando, eu falando, pô, o tal do arcabouço fiscal é um calabouço fiscal, não tem um teto de gastos no arcabouço fiscal, tem um piso de gastos, o governo tem que gastar no mínimo tanto. Que negócio é esse? O governo brasileiro tem que ser limitado em cima, ele tem que ser proibido de gastar, porque gostar de gastar, o governo brasileiro gosta de gastar pra caramba, né? O presidente recusa debate sobre ajustes, ainda titulado a Fazenda o Haddad. Há muito se preocupa mais da reeleição do chefe do que da economia. O pessoal falou que o Haddad é a nossa esperança, o Haddad vai conseguir convencer o Lula a ser responsável na economia. Porra nenhuma. Essa farsa do Haddad moderado sempre foi uma imagem que ele tentou passar, que nunca, só idiota caiu nisso. Não há dificuldade de entendimento entre o governo Lula e o Congresso quando se trata de aumentar despesas. Isso aqui eu tenho que concordar. O Congresso poderia ter bloqueado essa lambança do Lula. O Congresso não está nem aí para isso. O Congresso não está nem aí. Infelizmente, existem sim alguns deputados de direita, alguns deputados comprometidos com a rigidez financeira, mas a imensa maioria dos deputados, inclusive os deputados que são ditos, entre aspas, de direita, não estão nem aí, estão cagando solenemente para equilíbrio fiscal, querem ganhar dinheiro. Felizmente, uma coisa positiva que a internet está trazendo também é isso, tá? Essa coisa que os prefeitos usavam muito de usar obra, né, no local para poder ganhar voto, o prefeito virava aquela ideia de que não teve prejuízo nenhum, vocês ganharam uma obra sem nada, eu que trouxe a obra para cá. Isso está caindo por terra, as pessoas percebem que tem um custo e meio que não atende o custo da obra. Na derradeira votação da lei orçamentária na sexta-feira, dia 19, criaram uma maneira de acrescentar algo entre 10 e 11,5 bilhões às emendas destinadas a substitutos políticos, que deverão totalizar mais de 60 bilhões no próximo ano, porque os deputados também têm que se reeleger, né? Para acomodar a conta extra, foram promovidos cortes, entre aspas,
como de 6,2 de benefícios previdenciários. Mas provavelmente o que houve foi uma reestimativa, sabe-se lá com qual critério. É um truque que o governo usa com muita frequência nesse caso, né? O orçamento é feito com base na estimativa de gastos e receitas do ano seguinte. A estimativa pode acontecer, pode não acontecer, tanto a receita quanto os gastos. Você mexe os numerozinhos da estimativa, você consegue melhorar o seu lado, né? É um absurdo? É um absurdo. Faz sentido? Não, não faz sentido nenhum. Essa foi a lógica deles, né? Também aprovaram diversas exceções aos limites fiscais. Porque tem o limite fiscal, mas a gente tem a exceção de 10 bilhões para o Correio, 5 bilhões para as Forças Armadas. Ou seja, para que serve o arcabouço fiscal agora? Não serve mais para nada. Tudo está fora do arcabouço fiscal. Tiraram tudo do arcabouço fiscal. Uma tragédia, porque a inflação no Brasil é uma chaga. Já aconteceu várias vezes na história. Pode voltar a qualquer momento. O pessoal mais novo não conviveu com isso como a gente conviveu nos anos 80. É uma tragédia, você não consegue planejar nada, os preços sobem de valor o tempo todo. Está arriscado eles conseguirem exatamente isso com essa lambança que eles estão fazendo.